Oiê, eu sou Lana Retori e este é o Retórica Podcast, conversas que cativam. Hoje teremos o nosso último episódio da primeira temporada com a temática de empresas familiares. Criamos um quadro onde o nosso objetivo é trazer um especialista que tenha experiência e que possa trazer insights, recomendações, dicas e muita informação sobre toda a temática da nossa temporada. E hoje, com vocês e com todo o prazer do mundo, quem tá comigo aqui é o João Kepler. Seja muito bem-vindo! Bom demais estar aqui com você. De Ziemen, né? Ganhei minha camisa hoje aqui, ó. Ziemen. Tá bonito, tá bonito, tá claro. bonito. Ziemen, eu venho lá de São Paulo comprar na Ziemen aqui. Então, já começo fazendo publicidade. Boa, Fico feliz de estar na palavra final, né? Para fazer o wrap-up de todas as entrevistas que você fez. Parabéns pelo programa. Muito importante trazer esse tipo de conteúdo para toda a sociedade, principalmente num tema tão importante, empresas familiares. Gratidão pelo convite. Kepler, eu que agradeço você ter conseguido aí uma brechinha na sua agenda, né? Para poder trazer aqui todo o seu conhecimento, toda a sua vivência, né? Toda a sua experiência, que você vai poder compartilhar e trazer, com certeza, muitos insights, muitas dicas, principalmente para todos que passaram por aqui, né? Exatamente. É um presente que a gente vai dar para os meus convidados que vieram aqui, abriram seus corações, contaram todos os desafios, né? Toda a dificuldade de empreender e mais ainda num contexto de empresas familiares. Eu sempre, durante essa temporada, eu mostrei que a gente aqui no Brasil, a base das empresas são 80% a base são empresas familiares. O IBGE fala em 90%, inclusive. Pois é. Então, o problema é que 30% delas não chega na terceira geração, né? Esse é o problema. Então, engraçado. Aqui nessa temporada, nós não tivemos nenhuma... Terceira geração. Era essa pergunta que eu te fazia. Eu estava curioso para saber se tiver alguma empresa chegou aqui na terceira geração, né? Não, ainda não. Quem sabe a minha daqui a 10 anos. Vocês estão na segunda, né? Nós estamos na segunda. Mas assim, a gente tem aqui uma coisinha especial que a gente sempre faz, né? A ideia é a gente estar batendo um papo, como se eu tivesse convidado você para ir para minha casa, para comer uma comidinha, tomar um vinho. Então, eu quero te servir aqui desse vinho. E esse vinho é Retórica, é o nome? É, o Retórica. Retórica, vinho Retórica. Que top. É porque a gente aqui é organizadozinho, aí a gente dá uma rotulada, né? Para deixar tudo padronizado. Gostou? Adorei o nome. E tem patrocínio, né? Então, vamos agora falar aí, né? Nós estamos com um apoiador, que é uma pessoa, a pessoa do Tiago na empresa da TCBM, né? É uma empresa que eles são especialistas em finanças e eles fazem toda a parte de trabalho de sucessão, toda a organização financeira, principalmente de empresas familiares. Então, eu queria imensamente agradecer a TCBM, que teve, assim, a delicadeza, né, e o orgulho de estar aqui junto com a gente, apoiando o nosso podcast desde o primeiro episódio. Tiago tá junto, tá assistindo, tá me dando vários feedbacks. Então, ele hoje tá aqui com a gente através da empresa dele. Inclusive, trazendo, assim, toda uma vivência. Tiago escreveu alguns livros, tá sempre dando palestras aí, mundo afora. Sobre sucessão? Sobre sucessão, sobre governança, sobre toda a parte financeira. Veja, e claro, e é muito importante a gestão do patrimônio, a gestão do portfólio de investimento dessas empresas e também das famílias, né? Então, tudo se conecta, né? E parabéns ao Tiago pela oportunidade que você está dando a gente, né? Que precisa desse tipo de serviço e também ele está aqui apoiando um podcast tão importante num estado que tem muita empresa familiar. É engraçado, e o Tiago é de BH, tem mais de 300 clientes aqui em Alagoas. Então, apostou em Alagoas lá atrás, né? E até hoje está crescendo a carteira de cliente deles. Inclusive, para você que está nos assistindo, tá aí na tela um QR Code. Se você quiser fazer toda a avaliação financeira da sua empresa, é só você clicar nesse QR Code que está aparecendo na sua tela, que você, em poucos minutos, vai ter algumas perguntas e o Tiago vai proporcionar para você todo o diagnóstico financeiro da sua empresa e, às vezes, até da sua parte pessoal também. Então, é um questionário bem bacana, bem interessante, super rápido, objetivo, que vai trazer aí vai nortear um pouco a parte financeira da tua empresa. Então,
clica no QR Code que tá aqui na tela. Muito obrigada. E eu queria propor um brinde pra Bora. gente começar Eu ia aqui. até perguntar se é só fake ou a gente pode tomar mesmo Não, a gente aqui. vai tomar. Aqui nada é fake, não, tudo é de é verdade. muito bom, olha aqui. Ó. Comidinha também. Eu tô tentando ficar no shape lá. Mas você tá fitness, hein? Tô Tô gostando tentando. de ver. A Maria, né, que tá levando. A doutora é minha esposa, né, a Cris? Ela disse, ou você emagrece ou eu te deixo. Ah, duvido. Então, João, vamos lá. Eu queria primeiro perguntar uma coisa pra você. O que é que você acha, dentro do contexto de empresas familiares, assim, fazendo uma menção a um pouquinho do que eu ouvi aqui, uma das grandes dificuldades das pessoas é conseguir separar a vida pessoal da empresa. Então, assim, a gente viu muito aqui durante toda essa temporada as pessoas trazendo essa temática de, poxa, a gente senta no almoço em família e a gente vai falar do problema da empresa. A gente chega na empresa e vai falar do problema do filho que tirou nota vermelha na escola. O que você traria de sugestão ou até mesmo de experiência na tua vida que pudesse mostrar pra gente, pra mim e pra todos que passaram por aqui, que vivem essa realidade, como sendo uma dica, como sendo assim, ó, se eu pudesse dar um conselho. Não tem um conselho, né? São vários. Isso é uma realidade que acontece e é difícil, principalmente para quem é mais velho. É uma realidade que está dentro do nosso cotidiano falar sobre negócio, principalmente business family, né? Empresas familiares. Então, não tem muito receita de bolo. E a grande beleza é essa história de não ter muito receita de bolo, sabe, Lana? Querer ensinar regra, querer dizer é assim que funciona. Eu sempre falo, eu tenho 2 livros sobre filhos, né? Então, nos meus 2 livros eu sempre digo, olha, o que funciona para mim pode não funcionar para você. Agora, a minha experiência pode te trazer algum insight, de alguma forma, pode contribuir com a tua vida. A questão hoje é de consciência empresarial. Existe a consciência pessoal e a consciência empresarial. Quando existe a consciência empresarial, você vai subindo de nível, são 5 níveis de consciência empresarial, e você vai subindo esse nível e você vai trazendo a família toda com você. A questão é, muitas vezes, a responsabilidade é dos mais velhos, ou seja, dos pais, dos avós, e a vida é um eterno repetir, né? Então, você vai se repetindo. Então, o filho vai crescendo, vai se tornar pai, vai se tornar avô, e assim vai. Então, a responsabilidade é sempre da gente mais velha. Então, a nossa consciência vai subindo também ao longo do tempo. A juventude hoje tem a condição de ter a informação mais rápida e, se ela quiser aprofundar, ela consegue pegar e consegue fazer as coisas bem mais técnicas e profissionais, como deveria ser. Não é só falar sobre negócios à mesa do almoço e do jantar. Eu acredito muito que negócios devam se falar em mesas e não em cama, né? Então, assim, a cama não é para falar de negócio. Então, é o problema quando leva negócio para cama. E aí é que complica mesmo, mas a mesa, ela deve ser o lugar de conversar sobre isso. E que bom que a família está junto, falando o tempo todo sobre isso. Então, eu acredito que seja um lado positivo. Eu não vejo isso como um lado negativo. O lado negativo é quando vai para o quarto, tá bom? Então, para mim, não é coisa negativa. Eu tenho 3 filhos. Os 2 mais velhos, a gente fala sobre negócio o tempo todo. A Maria, que tem 19, a gente está começando a falar de negócio agora. Né? Ela cresceu nesse ambiente, mas agora é que está falando mais de negócio porque ela está cuidando da gestão da família. Ela está sendo preparada para isso. Então, eu não tenho como dar uma dica, porque eu concordo com essa situação. O que eu posso te contribuir em relação a isso é que não se deve misturar faturamento financeiro da empresa com a questão familiar, com o financeiro da família. Então, separar as contas, separar né? as contas. O grave, para mim, não é a conversar sobre negócio. O grave é misturar as coisas dentro de casa com a empresa. E esse é um problema enorme da sucessão. Porque o pai, que ele usa aquilo... E como é que ele vai passar aquilo para o filho se ele usa aquilo? E como é que a coisa... Então, quando você está falando assim, vamos fazer um diagnóstico da sua empresa, que no começo você falou. Isso é fundamental, porque vai perceber esse tipo de coisa. E aí precisa começar a fazer o básico, que é separar. Eu estou falando de empresas... Eu já vi isso acontecendo em empresa pequena, média. Grande não acontece, que grande geralmente aí começa a formatação de um conselho de administração, aí vem governança, compliance, e vem outras coisas que acompanham a consciência empresarial, e aí o negócio fica mais profissional. É quando vocês decidem, quando a gente decide, entender que o sucessor não é preparado tecnicamente para fazer aquilo.
e que precisa de alguém profissional para fazer e que a família tem que ir para o conselho. Quando essa consciência chega e o ego fica... Porque o ego é a vaidade escondida atrás da porta. Então, quando isso resolve entre a família, as coisas ficam mais claras e aí todo mundo entende. Não, cara, é melhor a gente ficar no conselho, é melhor a gente trabalhar cada um o seu lugar de potência. Então, se eu puder dar uma dica, primeiro assim, tente separar a questão pessoal, família, da empresa no sentido financeiro, né? A outra coisa que eu vejo que é muito importante, que pouco é feito, é o lugar de potência de cada um de nós. Todos nós temos um lugar de potência. Você é melhor no balcão, o outro é melhor na venda, o outro é melhor na produção, o outro é melhor no financeiro, o outro é melhor no marketing. E o lugar de potência tem que ser respeitado. Não pode forçar a barra e dizer, pô, você é financeiro, agora você vai para o marketing. Você pode até passar pelo marketing, mas você não fica lá porque esse não é outro lugar de potência. Para conhecer, né? Às vezes você não sabe qual que é a sua potência, né? Exato, você não descobriu ainda. Não descobriu ainda. E para entender isso é fácil. Aí você, lá quando você era criança, jovem, você era ruim em matemática e bom em português. Aí o que sua mãe fazia? Botava você fazer reforço de quê? De matemática, porque você era ruim. Na verdade, tinha que reforçar, era o português. Pra você ficar melhor ainda, né? Então, essa consciência, ela vai chegando com o tempo lá, né? E isso é que reflete nas questões das empresas e também por isso é que ela não chega na terceira geração, porque começa... eu não vou não ficar com esse meu pai, com esse meu avô, eu vou cuidar da minha vida, fazer meu negócio, né? Lá em casa, os dois mais velhos, cada um tem os negócios dele. Não sucederam os meus negócios. Então, em casa, eu não tive esse prazer que vocês tiveram de suceder o legado do seu pai em vida, né? Porque isso é um prazer gigante, né? Eu gostaria de ter tido essa oportunidade, não tive, né? Eu não tive herança, então não tive essa condição empresarial, mas não é porque eu não tive que eu não queria que meus filhos tivessem. E hoje com a Maria, que é a mais nova, ela está sendo preparada para cuidar da nossa Family Office, que é a nossa empresa, a gestora dos investimentos e do portfólio. Que legal. E assim, falando nisso, a gente tem uma pergunta aqui que eu sempre faço para os convidados, que é em que momento o convidado percebeu que era a hora de entrar no negócio da família? Ou se isso não aconteceu? Ou se foi o pai ou a mãe, ou a primeira geração? Porque aqui a maioria foi de pai e mãe, que era a primeira geração e a segunda geração dos filhos. E aí eu sempre pergunto isso para eles. Em que momento você percebeu que era a hora de você assumir esse lugar? Em que momento você percebeu que era a hora de passar o bastão para uma segunda geração? E aí... Ou perguntou pro pai ou pro filho? Pros dois, né? Porque no meu caso, por exemplo, eu via aquilo ali tudo na minha casa e eu dizia assim, não, eu não quero isso para minha vida. E aí eu fui fazer uma faculdade de administração, mas eu fiz uma habilitação em uma área que não tinha nada a ver, que foi em hotelaria, porque eu pensava assim, não, se um dia nada der certo, eu preciso saber fazer outra coisa. Então, eu vou aprender na faculdade, né? Porque o que eu sabia fazer dentro de casa era o que eu aprendi ali na raça, no dia a dia. Não tinha um ensinamento, na verdade. Você vai fazer isso, se funciona assim, não tem ensinamento, não tem essa preocupação, né? E aí, eu era sua mais velha, depois meu irmão. Já a minha irmã, ela virou arquiteta. Então, ela fez uma escolha totalmente diferente. Porém, hoje, ela está onde? Na empresa. E aí... acontece muito isso. Acontece, às vezes, por necessidade. Sim. E por oportunidade, né? Algumas famílias têm a questão da necessidade, porque os pais já não estão mais com condição de tocar aquilo e alguém tem que assumir, senão perde. E a oportunidade é o filho enxergar aquilo como uma oportunidade de expansão, de crescimento, que eu acho que foi o teu caso. Né? Você deve ter visto aquilo como uma oportunidade de expandir. Tanto é que vocês saíram de sei lá, de X loja para... Isso, 10, de 1 para 10. De 1 para 10, né? Então, esse para vocês foi uma oportunidade. Eu acredito que sim, olhando de fora, né? Você que tem que responder. Não, na verdade, no meu caso, a gente... Foi necessidade. Foi necessidade? Porque a gente precisava ter uma subsistência, o que a gente sabia fazer era aquilo. E eu comecei a trabalhar, porque na minha casa era assim, ó, tem que trabalhar. Desde muito nova, era, ó, vai ajudar na loja, tem que trabalhar. E aí, eu comecei a encontrar o que eu gostava dentro do meu negócio, né? Que, pra quem vê de fora, acha que eu vendo roupa. Eu não vendo roupa, é muito mais do que isso. E aí, eu comecei a ver, poxa, o que é que eu gosto? Eu gosto de ensinar, eu gosto de formar pessoas. E
eu achava que para fazer isso, eu não poderia estar fazendo isso dentro da minha empresa, equivocadamente, né? E aí, hoje, eu faço isso, eu faço o que eu amo, só que eu faço para mim e dentro das minhas empresas, né? Hoje eu já ampliei um pouco, estou trabalhando com consultoria, com gestão, ajudando também. Tenho podcast, ajudando outras pessoas, mas inicialmente a minha visão ela era limitada. Eu achava que eu não ia conseguir me realizar fazendo o que eu vi os meus pais fazendo, porque eu só via o lado ruim, né? Eu não via o lado bom. E lógico, tudo que a gente teve, e muitos que passaram por aqui falaram isso também, que tentaram fugir um pouco e depois, quando se viram, estavam no negócio. E a maioria não, 100% elevou o negócio, transformou o negócio. Fez o negócio crescer de uma forma... Hoje a gente tem a informação totalmente diferente do que Exatamente. Meu pai a oportunidade é outra, né? Então, no teu caso, virou uma oportunidade. Isso. E aí a gente conseguiu fazer o negócio ficar profissional, né? E hoje é profissional. Você, inclusive, como você falou que gosta de ensinar gestão, hoje você não só faz nas suas empresas, como você ensina. O que muito baseado naquilo que você validou dentro de casa. Isso, tendo a experiência. E culminou da saída do seu pai e vocês assumindo 100% a operação, né? Isso. E aí eu sempre pergunto assim, em que momento que você viu essa necessidade? Eu pergunto para os convidados. E na sua casa, como é que foi? Em que momento você viu a necessidade de ter alguém que podia ser alguém da família para fazer essa gestão, para trazer mais para perto, para poder dar continuidade aí no trabalho maravilhoso que você faz? Bom, eu acho que para responder isso eu preciso dar um contexto, né? Eu sou self-made man, eu me fiz sozinho no sentido de não ter essa história da empresa familiar para eu fazer. Eu tive, quando eu falo de family office, eu tô falando de empresa familiar, eu tô falando do João para baixo, né? Eu, Cris e os meninos, né? Que são 3. Então, eu construí sozinho esse castelo que eu fui fazendo ao longo dos anos. E eu sempre pensei e imaginava o Theo, que é o mais velho, e o Davi trabalhando comigo, né? Eu sempre tive essa visão, eu sempre quis isso. Só que a coisa foi acontecendo e eles são muito independentes, porque o meu conceito de gestão familiar, meu conceito de criação, de treinamento de filhos, eu acho que não é nem mais educação, é mais do que isso, é treinamento de filhos, sempre foi para a independência, de buscar o que eles querem ser felizes, né? O que você quer ser? Eu quero ser feliz, tá bom. Então, vai buscar a sua felicidade e vai trabalhar o seu talento, o seu lugar de potência. E assim foi feito, só que aí isso exacerbou. Ou seja, eu dei essa liberdade, eu fiz esse treinamento, só que na hora que eu fui buscar para perto, não consegui. Então, eu criei de uma forma, eu desenvolvi de uma forma, com a ajuda da Cris, a educação, eu muito do lado de fora, ela muito do lado de dentro de casa, só que na hora que eu fui puxar para perto, não consegui. Então, cada um tem a sua empresa, o seu negócio. Só que se você for olhar o que eles fazem, é muito parecido com o que eu fiz. Então, a minha trajetória deu insight, não é insight essa palavra, mas meio que inspirou a trajetória deles. O Theo tem uma empresa de educação e faz eventos também, e faz investimentos. Eu tive empresa de investimento, eu tenho empresa de investimento, eu fiz eventos e eu tenho negócio de treinamento e educação. O Davi escreve livros, faz conferência, tem uma empresa de educação e tem uma empresa de investimento. Então, se você for olhar, o Theo agora vai escrever o livro dele. Então, basicamente, eles fazem o que o pai fez. A trilha do pai foi trilhada por eles, ou seja, o meu legado, eles seguiram o meu caminho, independente, mas... Só que de forma independente, totalmente independente. Então, aquilo que eu queria, por exemplo, quando eu montei a Bossa Nova, lá, a Bossa Investe hoje, lá em 2015, eu tinha na minha cabeça, eu vou construir e vou trazer os meninos depois para tocar esse projeto, ou um braço desse projeto. Não consegui. Um dos dois teve interesse de tocar, mas os dois têm empresa de investimento paralela. Entende? É porque eles são todos talentos e fenômenos, e eu acho que aquele negócio é tão grande, né? O negócio é tão grande eles são tão grandes, eles são tão espetaculares. Então, mas talvez ultrapasse. Não, claro, né? Então você não pode dizer, não, tem que trabalhar aqui. Isso que eu queria te dizer, assim, o pai não pode nos dizer assim, você vai ter que ser meu sucessor, você vai ter que trabalhar aqui porque eu quero. Não é isso. Não funciona assim. Pra você ter uma ideia, lá atrás, o Theo tinha 16 anos mais ou menos, eu tinha uma empresa de venda de ingresso. Eu tinha.
E eu queria que o Theo, isso antes de São Paulo, isso bem aqui no Nordeste ainda. Eu queria que o Theo tocasse esse projeto, essa empresa, porque eu não ia mais tocar ela. O Theo disse, não, eu não quero essa empresa, eu vou montar outra. E montou outra igual. Ou seja, eu vou montar a minha. Montou concorrente. Como é que você lida com o filho com uma concorrente? Ele montou a dele. E aí, como é que você lida com isso? Né? Então, eu tive que administrar esse negócio. Como foi que eu resolvi isso, Lana? Então, como foi que eu resolvi? Montei uma empresa familiar. Aí sim, montei uma empresa familiar, onde essa empresa familiar, que é uma holding, que chama de Family Office, essa holding, ela é dona, entre aspas, de um percentual da empresa deles. Só que eles são donos da holding. Entendeu? Eles são os sócios da holding. Uhum. Então, é uma maneira de ter eles no business, no negócio familiar, só que não é um business de faturamento, não é um business, é uma holding de patrimônio e de imobiliário. Então, são holds de investimento, digamos, que a gente chama de family office. Então, eles são os donos e essa holding é dona da empresa, participação na empresa deles. Então, de alguma forma, eu consegui depois estruturar o que eu não consegui durante o crescimento deles antes dos 20 anos, dos 21 anos, antes dos 18 anos. Entendi. E é essa holding que a Maria, que é a terceira, que é o terceiro filho, a Maria está se preparando, estudando, trabalhando, fazendo estágio lá, ela já está nessa empresa, ela está trabalhando nela para administrar os irmãos, para ser a chefona. Para botar a ordem nos irmãos. Botar ordem nos irmãos e tal. Mas cada um tem o seu negócio, a sua empresa independente, a sua coisa. Entendi. Claro que eles são sócios, então, de alguma forma. Uma mega sacada, né? Foi uma gestora dessa que veio a importância. Quando eu vi o nome de uma gestora de investimento, eu disse, bom, que bom. Foi uma sacada de um especialista em sucessão, que ele, ouvindo a minha situação e o que é que eu queria fazer, e aí ele me deu esse caminho, né? Porque as pessoas fazem caminhos tributários. Sim. Tudo bem. O Tiago fala muito disso. Então, caminhos tributários. Tem que pensar nisso, mas não foi meu caso. Uhum. Meu caso não foi pensando no tributário ou de qualquer coisa. Foi pensando nesta composição familiar para ter os filhos, já que eu não consegui, no meu próprio negócio. Agora eles são sócios no negócio principal, que é a sócia de tudo. Que é a dona de tudo. Que é quem está ali na frente do guarda-chuva. Porque os meus negócios estão lá. Então, eles são donos de tudo. Me diz uma coisa, e como que é? Vocês conversam, eles pedem conselho para você fala assim, Davi, acho que esse negócio aí, ou então não, vai lá, vai. Como não, que eu sou um cara que faço assim, Eu fico assim, porque quanto mais você fala, não, vai por ali, mais eles vão, né? Então, é melhor ficar no Então, ele já sabe, quando eu não falo, faço ou eu não tô gostando, ou eu acredito que vão dar com a cara na parede. E eles perguntam muito pra você? Eles são muito independentes. Pergunta... O Davi mais. Porque se meu pai fosse João Kepler, eu ia perguntar. O Davi usa mais. O Davi usa mais. O Theo usa menos. O Theo gosta muito mais de dar conselho. O Theo é mais conselheiro, no sentido de ficar me dando conselho. E me dando lição de... O Davi gosta de me dar lição de moral. E gosta de fazer pergunta. O Davi pergunta. O Davi me usa muito nessa linha de negócios, não da vida dele, assim. Devo casar ou não? Ele faz. Tipo, mas eu tô fazendo tal coisa com tal situação. O que tu acha? Tu ia por aqui, me dá uma luz. Aí eu dou a luz para ele. Sempre que ele pede, eu não me meto. Sim. Uma coisa que eu faço é não me meter. Às vezes a Cris ouve o meu desabafo, mas ela também não repassa para eles. Então a gente fica ali meio que nos bastidores, né? Eu torcendo só. Não, engraçado, interessante, assim, a gente sempre conversa muito de negócios, né? A gente sempre tá batendo um papo sobre os negócios. Você e seus irmãos, né? A gente sempre conversa muito e eu acho que quem é empreendedor vê negócio em tudo, né? Às vezes a gente viaja e fala assim, nossa, olha isso ia dar muito certo em Maceió. Você viu, você uma vez tinha um vending machine de camiseta. Certamente você se inspirou em uma dessas viagens que você foi e conversa sobre isso, foi lá e implantou. Você é uma empreendedora nata, raiz, né? Isso. E a maioria das pessoas que passaram por aqui, que tem essa origem de empresa familiar, foi assim, né? É aquele que veio de lá de baixo. É porque você convidou pessoas que têm esse perfil, Lana, mas não é.
Então, era isso que eu ia te perguntar. Não é. É necessidade na veia. O cara, como não... É o Jaque não conseguiu outra coisa, ficou na empresa do pai. Entendi. Então, a maioria, assim, infelizmente. Porque você não só... Assim, apesar de você ter dito que foi por necessidade no começo, mas você logo virou uma oportunidade porque você tem a veia do empreendedor. Você sabe resolver problemas, você sabe que você ganha dinheiro resolvendo o problema dos outros. Isso. Então, se isso é verdade, você foi lá desenvolver. Pô, tem problema de encontrar camiseta branca no meio da rua de madrugada? Tem. Vou botar uma vending machine e vou resolver o problema das pessoas. Pensando na solução do problema das pessoas. Então, essa mentalidade de oportunidade você desenvolveu. Então, não todo mundo é assim. Uhum. De segunda geração, por exemplo. Né, da tua idade até mais novo, e agora vindo da terceira geração. Então, que regulando, vamos dizer, na nossa idade, eu sou mais velho que você, mas o que eu vejo é que o pai, ele permite que o filho se encoste nessa necessidade. Então, eu vejo assim, ó, manda o moleque para os Estados Unidos para estudar. Ele vai lá, cumpre tabela, não aprende muita coisa, tem uma convivência, volta para cuidar da coisa do pai do jeito que é. Do jeito que é, não traz insights. Não se prepara, não de se fato. prepara para a mudança, para a prosperidade daquele negócio. Uhum. Né? Então, quando a gente vê aqui que 30% dessas empresas hoje não chegam na terceira geração, é justamente por isso. Porque tem até aquela história de, como é? Avô rico, filho nobre, neto pobre, né? Então, isso é uma realidade, infelizmente. Então, o que está acontecendo hoje é que não o pai querendo obrigando o filho a ficar dentro do negócio dele, ele às vezes está prejudicando o próprio negócio dele. Entendi. Então, a visão é qual é o lugar de potência, o talento do filho, e potencializar o talento do filho, investir no talento do filho, incentivar o talento do filho. Eu não posso obrigar a Maria, a minha filha, a cuidar da empresa. Se ela não tiver vocação para isso, ela vai fazer o que ela quiser. Então, enquanto isso, ela está estagiando para ver se ela tem um fit. Sabe o fit? Uhum. Se ela tem um fit com aquilo. Se não tiver, eu vou ficar triste? Que nada. Vai estar no nome dela do mesmo jeito. Vai ter executivos tocando e ela vai fazendo o que ela quiser. Só tem uma coisa que eu falo que é perigosa demais. Você que está assistindo, presta muita atenção, principalmente se você for pai. A herança é algo muito perigoso. Apesar de ser bíblico. Mas a herança dá a sensação de que está tudo dominado. Está tudo dominado. Subconsciente, saca? Então, aquilo está dominado. Então, o que eu tenho que tomar cuidado é para Maria, por exemplo, não achar que está tudo dominado. Ela tem que buscar a oportunidade dela, o futuro dela, do jeito dela, das coisas que ela achar que tem que fazer. Agora, se souber que está tudo dominado, tipo assim, aquele apartamento ali é meu, aquela fazenda é minha, aquele não sei o quê. Eu já tenho isso, já tenho garantido aqui, já tenho tanto na conta bancária. Exatamente. Aquilo no subconsciente vai preparando a pessoa ficar acomodada. Uhum. Quando você não tem, o que você faz? Você é desafiado, você vai buscar para fazer. Então, eu tenho uma preocupação com essa história de herança, apesar de ser bíblico, que tem que dar e tal, beleza? Eu respeito o espiritual, eu entendo isso e aceito. Só que eu acho que tem que ter no limite dessa responsabilidade, dessa consciência que eu comecei falando aqui. Que é essa consciência familiar, espiritual e empresarial. Né? Então, é outra coisa também que eu fiz desde jovem, desde quando eles eram jovens, é não dar mesada. Porque a mesada também, nessa mesma relação, ela deixa uma sensação do fixo garantido. Então, se você tem salário, você se acomoda de alguma forma, porque você não precisa fazer nada, aquilo está garantido. Então, o menino tem 10 anos, você dá R$10, um exemplo. Então, pô, se eu fizer nada, no dia certo eu tenho R$10. Fica fazendo vários nadas, esperando os aquele R$10. dia e os R$10 aquele dia chegar. É um salário, é um emprego. Nada contra a CLT, emprego, não estou aqui falando disso. Eu estou apenas dizendo que não é um desafio, não é uma vida empreendedora, porque não tem nada garantido na vida. Ninguém bate mais forte que a vida no ser humano, você sabe, não é fácil. Né? Para eu chegar até aqui, o cara vê a foto, não vê o filme, né? Com certeza. Então, tem um filme aí, uma montanha-russa, né? E de muita gente que está assistindo aqui. Então, o cara diz assim, minha vida foi um mar de rosas. Certeza que alguém criou um ambiente perfeito para ele, porque não é mar de rosas. Eu gosto muito daquele filme do Rocky Balboa, uma conversa que ele tem com o filho, né? Ele diz assim, meu filho, a vida não é quanto você bate, sim quanto você aguenta apanhar, né?
Então, você tem que preparar o filho para levar porrada, guardar as proporções. Porque se você prepara seu filho só para bater, no dia que ele levar porrada, ele vai ficar, meu Deus, cadê meu pai? Cadê Não vai meu pai? aguentar, Não né? vai aguentar a porrada. Então, lá em casa foi assim. Né? E o que eu não tive foi que eles tocassem os meus negócios a partir do que eu fiz, do que eu construí. Não foi de longa data, foi de 16 anos para cá, vamos dizer assim. O que eu gostaria que eles tivessem essa continuidade. Mas, de qualquer forma, eles teve uma continuidade no segmento, mas não no meu negócio. Entendi. E deixa eu te fazer uma pergunta. Agora, como investidor, tá? Vamos lá. A gente sabe aí, todo mundo lhe conhece, sabe que você é um cara que acredita, né, nos negócios das pessoas e que você faz as avaliações para ver se você vai investir nesse negócio ou não. Se é uma empresa familiar, se eu invisto ou não? Não, isso que eu ia perguntar. Quando é uma empresa familiar? É difícil. O que é que você observa? Quais são os pontos eu observo o nível de... Assim, de qualquer forma, em linhas gerais, eu observo muito quem é que está tocando o projeto, se o cara tem a competência de levar aquilo para um próximo nível. Porque o investidor, ele entra para sair. Ele não entra para ficar, ele não entra para se apaixonar, para ser sócio. Então, ele não vai ali tocar o dia a dia. No meu caso, eu não estou entrando para me associar. Então, eu preciso que alguém toque o projeto. E se eu vejo que tem alguma encrenca familiar, se não está todo mundo alinhado, se tem cara que não trabalha e ganha salário, tá certo? Então, eu quero ver o nível de profissionalismo e de consciência empresarial que tem ali naquele negócio. Quando é por exemplo, marido e mulher, então, uma dica que eu posso deixar poderosa sobre isso é uma coisa que eu cobro dessas empresas quando eu analiso, que é o acordo de acionistas. Eu exijo o acordo de acionista, ou seja, falta, pênalti, escanteio, tudo combinado no bom. Porque no bom é que tem que se combinar as coisas, não no ruim. No ruim é difícil assinar um acordo, mas no bom você assina. Então, um acordo de acionista mostra o nível de consciência e o profissionalismo do futuro daquela companhia. Se tem um acordo de acionista, por exemplo, os filhos vai poder trabalhar, sim ou não? Se trabalhar, vai poder trabalhar em qual sentido? Vai ganhar quanto? O diretor pode pagar empréstimo ou não? Isso pode não sei o quê? Então, tudo isso escrito. Escrito mesmo, assim. As regras claras. Regra muito clara e muito completa. E toda vez que aparecer uma regra nova, aditiva. Então, eu olho isso de cara. Então, e se não tem? Você não entra ou você pede para criar? Eu peço para criar. Se eu gostar do negócio. Sim. E se o empreendedor for bom. Porque, como você falou, eu invisto em gente e não em negócios. Isso. Negócios faz parte de pessoas. Empresas são administradas por pessoas. Tem CPFs ali. Né? Então, não adianta de nada uma empresa boa com um empreendedor ruim. Não adianta de nada um empreendedor bom com uma empresa ruim. Então, só que tem um detalhe aí. Um empreendedor bom com uma empresa ruim, ele transforma a empresa. Sacou? Tá. Ele transforma a empresa. Uma empresa boa com um empreendedor ruim, ele quebra a empresa. Entendeu? Então, para você entender melhor o que eu estou falando, eu sei que todo mundo aqui tem interesse em negócios familiares, mas um carro de Fórmula 1 com um piloto ruim, ele não chega no final. Ele bate o carro, porque um piloto de Fórmula 1 bom com um carro ruim, ele chega no final. Agora, um piloto ruim com um carro bom, ele bate o carro. Então, a mesma coisa de uma empresa. Então, a gente tem que ter essa noção de que um cara muito bom, ele transforma um negócio mais ou menos em um negócio bom. Porque ele tem o preparo, ele faz as coisas acontecerem. Que foi mais ou menos o que você fez. Com seu irmão ou sua irmã. Você foi lá e desenvolveu algo que era mais ou menos, digamos assim, transformou num brand, numa marca, fizeram outras marcas e transformou o negócio numa potência no varejo do Estado. Então, é isso que eu enxergo. Agora tem outra coisa, né? Ok, você chegou até aqui, vocês são profissionais, tudo legal, tem acordo de acionista, tem um plano bem feito. Mas você chega no próximo nível, você chega no próximo estágio ao ponto de receber uma nova rodada de investimento? Porque é assim, ó, se o seu negócio vale 1 e eu entro com você com 1, eu preciso que o seu negócio se transforme em 10. Então, como fazer ir do ponto A para o ponto B? A minha entrada vai ajudar vocês a ir para o ponto B, porque quando chegar no ponto B, eu vou vender minha parte. Ou para os próprios fundadores, ou para alguém de fora, entende? Então, esse é o meu business, é isso que eu faço. Para isso, tem que ter gente boa tocando esse projeto, porque eu digo sempre que não falta dinheiro para bom projeto, faltam uns bons projetos. Falta bons projetos no mercado. Dinheiro tem muito.
É igual vaga de vendedor, né? O Exato. vendedor bom não fica desempregado. Não fica. Tem vaga aí Aliás, sobrando. não é vendedor bom, né? O cara que é bom não fica desempregado. Verdade, Independente. talento. Um talento. Né? Eu digo muito isso. O talento não fica sem atividade, Não né? fica. O talento, ele busca a oportunidade Ele dele, faz vai lá, faz acontecer, né? acontecer. E dificilmente o cara fica chorando pitanga. Verdade. Ah, porque o mercado tá ruim. O mercado, ele está baseado no teu ambiente. Por isso que eu falo, muda de ambiente. Porque se você está num ambiente que todo mundo fala de coisa ruim, você vai se infiltrar naquilo, você vai se envolver naquela comunidade ali que fala de coisa ruim. Cara, isso é uma realidade que eu vivo isso, né? Então, toda vez que eu chego numa mesa, o pessoal está falando de pessoas, aqueles caras não prosperam, porque falam de pessoas. Eles estão tudo acomodados ou vivem no mesmo ambiente. Você vai num lugar que os caras falam de pessoas e ocasiões, uma partida de futebol, não sei, só ocasiões, também não prospera. Agora, você vai num lugar que o cara fala de negócio, de projetos, de prosperidade, cara, é ali que você tem que estar, entende? Porque é ali que vai fazer e vai te motivar a fazer coisas novas. E aí, eu vejo, um dia desse, um jovem me falou uma coisa, eu perguntei para o rapaz, como é que você se inspira, né? Porque o moleque era muito virado, assim. Ele falou, ele tinha uma rede de farmácia. Uma rede de farmácia, interior de Sorocaba, o menino. Ele falou assim, eu sempre observo negócios diferentes do nosso, no caso, da família, né? Eu falei, como assim? Ele falou, é porque quando eu observo coisas diferentes, eu tenho insights diferentes. Quando eu observo o meu concorrente, no máximo que eu chego ao limite do que eles chegaram, ou seja, eu vou inovar o que eles inovaram. Então, quando eu comparo, tipo assim, banana com maçã, é muito melhor do que banana com banana. Descobre novos sabores, né? Exato, vê coisas novas. Então, essa história de ambiente, e aí o pai é responsável por isso. Sim. Porque não criou um ambiente para o filho ver coisas novas e para o filho desenvolver outras habilidades e para experimentar outros ambientes. Não, mas eu mandei meu filho para Harvard. Beleza. E aí, ele fez o quê? Voltou para cá, fazer a mesma coisa que você fazia? Não adiantou de nada. Né? Então, não adiantou de nada. Você gastou, investiu. O que ele aproveitou disso? Ele é independente mentalmente? Tem uma mentalidade fortalecida ou ele está aqui, voltou para a mesa para falar de pessoas e ocasiões? Ele não está falando de negócios e projetos. Ele não está com amigo das pessoas que falam de negócios e desenvolvem negócios, entende? Mas ele tem que cuidar das fazendas, da usina, sei lá de quê. Beleza, então tá bom, então tá tudo certo. Porque, veja, não existe receita de bolo. Se a família acha que tá certo, o ambiente deles é esse, tá tudo certo lá. É porque a gente dá aquilo que a gente tem, né? Às vezes é difícil você dar algo que você não tem se você não tiver essa visão de sair daquele mundinho. Pois é, né? Você não viu nada, né? Isso. É a mesma coisa se você vai na praia pela primeira vez. Você, uau, vai na Disney pela primeira vez, uau. A sua mente expande. Você vê coisa nova. Quando você não vê, é só aquele mundinho, tá tudo bem, você não sofre, né? Eu gosto de dizer uma frase assim, a gente só conhece o bom quando conhece o melhor. Né? A gente só sabe o que é bom quando conhece o melhor e só sabe o que é ruim quando conhece o pior. Né? Às vezes, você toma um vinho achando que é maravilhoso. Esse vinho é bom, hein? É bom, né? É bom. Foi o Diogo que escolheu, viu? Foi o Diogo que escolheu. Tá um craque. Não tá? E aí você não conhece. O cara vem pro podcast e termina ficando bêbado aqui. Mas é isso, é pra gente se descontrair, conversar, ser um bate-papo bem descontraído. Qual é o nome dos meninos ali? Os meninos é o Anderson e o Afonso. Afonso e Anderson, olha lá. Eles fazem acontecer aqui, viu? E sabe o que eu gosto quando eu venho gravar podcast lá? Eu tenho um programa lá Pivotando lá no SBT. A gente assiste sempre. Beleza. Então assiste aí. Eu entrevisto empresários e especialistas em assuntos. Mas falo de negócio e pivotada de vida. Mas eu gosto muito quando as pessoas que estão fazendo a gravação fica ali, né? E eles estão fazendo isso aqui, né? É isso mesmo. Não, eu fico pedindo super feedback para eles, assim. É muito legal. Quando eu vim com a ideia, o time abraçou, né? E quem criou o nosso slogan Conversas que Cativam foi ele. Conversas que Cativam, retórica. Retórica Podcast, Conversas que Cativam. Não, adorei. Quando você me falou do retórica, eu disse, eu adorei o nome. Gostou? Retórica, muito bom. O retórica, na verdade, eu tinha uma coluna no jornal e eu escrevia. Na coluna que chamava... Você era blogueira. Então, quando não existia ainda, né? Não existia internet. Eu falei com a Cris outro dia, assim, cara, você nem que era esse ano, sei lá, 2008, 2007... a única blogueira que eu conheci era a Cacá Marinho. Isso, um beijo, Cacazinha. Cacá Marinho. Na próxima temporada ela vai estar aqui. Depois eu conheci... Depois eu tinha hoje é Rica de Marré, mas era a Gabriela, né?
E ela escrevia também. Uhum. Que era nem influenciadora, não existia aquilo, era blogueira, né? Por isso que eu brinquei com você é blogueira agora. Mas você já era escritora antes, já escrevia, né? Sempre gostei, né? Eu falava assim, eu achava, pra mim, estudar era ler, escrever o que eu tinha entendido e reler aquilo que eu tinha entendido. É porque você aprende. Eu só aprendi assim. A minha metodologia de ensino, desde a escola, sempre foi assim. Você escreve. Eu aprendo quando eu escrevo, na verdade. Eu aprendo quando eu escrevo. Eu só aprendo quando eu escrevo. Eu prefiro... Eu não consigo ficar só lendo. Até quando eu tô lendo um livro, eu fico escrevendo algumas coisas, algumas observações sobre ele. Eu não consigo fazer isso. Eu vou e escrevo um artigo. Depois que lê. Eu escrevo muito artigo, né? Eu tenho 11 livros, né, Lana? Então, imagina, muitos desses livros saíram desses artigos. Então, eu tenho o meu blog lá, que até hoje eu fico lá escrevendo nesses artigos meu blog. Aí eu boto lá em minha newsletter, enfim, eu gosto de... que massa. Eu gosto de escrever muito, eu acordo muito cedo para isso, até hoje. E você acorda e escreve? Eu acordo, o meu momento mais criativo é quando eu acordo, sozinho, quieto. Então, você é mais do dia, né? Eu sou do dia. Sou um cara que durmo cedo. Dorme cedo. Agora já tá noite, já tô cansado. Então, pra gente chegar aí no fim, não tem fim não. Agora aqui não passou nada, né? Eu quero te fazer uma pergunta. Sempre pergunto aqui também pros convidados. Você poderia, sem se comprometer, falar pessoas que passaram na tua vida, que te motivaram, que te incentivam, que são uma referência pra você? Referência... Em que sentido? De negócios? Na verdade, aqui o Retórica Podcast, Conversas que Cativam, é sobre negócios e é sobre a vida, né? Então, assim, eu tenho algumas pessoas que elas me ensinaram sobre negócios, mas que depois, no final das contas, era muito mais sobre a vida do que sobre negócios. Que aí por isso, né? E quem seriam, assim, algumas pessoas que você... olha assim e fala, pô, eu me inspirei nessa pessoa. Eu vou falar pessoas da cidade aqui, de Maceió, que me apoiaram, assim, até mais para gratidão do que inspiração, né? Inspiração, levando para o mundo da inspiração, eu sempre me inspirei em nomes internacionais que foram minhas referências no meu business. Então, no meu business, tem o Pierre Sherman, que foi meu sócio, né, da família Sherman. Tem o Ben Horowitz, tem muita gente. O Simon Sinek, tem o Jason Calacanis. Enfim, tem muita gente nos Estados Unidos e fora que eu modelei, não é copiar, é modelar. A palavra é modelar, porque quando você modela, você aprimora, né? Você pega como referência e vai fazendo do seu jeito, do meu jeito. Assim, quem lê um livro meu sabe que sou eu. Porque é o meu jeito de falar, é o meu jeito de escrever. E a vida toda foi assim. O cara sabe o que é um chat GPT, o que é o João. Tipo, o cara sabe que sou eu que estou escrevendo. Então, nunca tive problema pra dizer isso aí, não é, porque sabe que sou eu. Por conta da minha forma. Até os erros são meus, né? Então, fica ali. Então, no mundo de business, são esses, basicamente, são muitos, mas esses aí, o nome que eu me lembrei agora. Fora os caras de livros, né? Mas aqui tem umas pessoas que ficaram do meu lado, me apoiaram, porque a vida é altos e baixos, então eu sempre fui à frente do meu tempo, eu digo isso, né? Porque eu criei coisas que o ambiente não estava preparado para aquelas coisas. Então foi à frente do tempo. E isso gera um monte de consequência, positiva, negativa. E aí tem aqui o Bruno Magão, que hoje está em São Paulo, né? O Tasso Sarmento, que está aqui. Cara, tem o Diogo, o Rodrigo, Flávio, tem várias pessoas aqui que me deram apoio, é mais uma linha de gratidão da região, digamos assim. No mundo espiritual, aí tem uns caras que não são pastores, né, mas são pessoas que me introduziram, digamos assim, mais a parte espiritual. O Thiago Oliveira, que é meu sócio, que mora na Califórnia. Cacá Diniz, que é meu sócio também, que tem uma agência de influenciadores. O Thiago Brunet. Então, tem uns caras do mundo espiritual. Mas, assim, minha grande referência, pode até parecer estranho o que eu vou falar, porque eu não tive uma convivência muito próxima, mas... foram as atitudes do meu pai, que foram as minhas referências do que fazer e do que não fazer. Né? Então, eu tenho isso como, vamos dizer, inspiração. Né? Agora,
A minha grande inspiração são meus filhos e minha esposa, né? A A família. família, né? A família. Então, ó que lindo. No final das contas, né? É tudo sobre a família, para a família, porque eu acho que a gente vive uma transformação enorme quando a gente vira pai e mãe. E quando vira pai e mãe, tudo muda, né? Tudo Eu muda. digo que você só sabe que é pai quando você é pai de verdade. Não é, Isso. antes você imagina o que ser. Isso. Então, tudo muda. Assim, pessoalmente falando, eu acho que as minhas grandes transformações foram quando eu virei mãe, eu me transformei numa pessoa diferente. Na verdade, eu busquei uma inspiração para ser uma pessoa melhor. Eu acordava diariamente querendo ser uma pessoa melhor e buscando aprender coisas para ser uma pessoa melhor. Eu digo pros meus, assim, quando você for pai, você vai entender. Vai entender. Não adianta, esse clichê só adianta, que só acontece Mas quando é a verdade. só não acontece vai quando acontece, né? Só acontece. E aí depois vira história, né? Você conta história do que, do E que assim, a aconteceu. outra grande transformação também, eu acho que é quando você perde seus pais, né? É uma transformação muito grande também, que aí já é um nível de evolução até maior, né? E aí a gente trazendo essa temática aí das empresas familiares. E tem tudo a ver, né? Tudo. Tem tudo a ver. É deixar um mundo melhor para os nossos filhos. Mas é talvez por isso, né, Lana, que a gente queira deixar o mundo melhor, que a gente quer que eles trabalhem com a gente. Né? Isso. E quer que eles toquem aquilo que você construiu com tanto sangue e suor. E sangue no sentido, outro sentido, né? Não de... mas é um sentido de esforço, né? Mas talvez por isso. Só que a consciência, ela vai te ajudando a entender que não é bem do jeito que você quer. E tudo bem. Né? E tá tudo bem. E você pode profissionalizar a sua empresa, não precisa seu filho tocar, né? Tocar aquele projeto que é seu, né? E não precisa ficar com raiva, né? Não velho, não sei o quê. Você vai ver, você vai dar com a cara na porta, você vai me pedir para vir para cá e eu não vou deixar, né? Tem aquele revanchismo que acontece. Mas se você tem consciência, né? A coisa vai fluindo de uma melhor maneira. Tudo é o reflexo de como você encara os momentos, né? Sim. Então, se você está preparado para o momento, inclusive para um momento triste, como que você falou, se você se prepara para isso, você não sofre tanto. Porque você está emocionalmente preparado para aquilo. Então, eu falo muito para as pessoas que a gente precisa se preparar mentalmente para tudo. E por isso que o seu filho, desde pequeno, tem que ser preparado para a vida. E não ser super protegido, papai, nhenhenhê, não bota o dedo na tomada, cuidado para não cair da árvore. Tem que ensinar a cair, né? Tem que ensinar a cair, levantar e chorar e tocar a vida, né? Só que não é fácil, nem todo mundo gosta de educar dessa forma. Eu acho que é a maturidade, ela faz muito isso. Ela, pelo menos assim, comigo, eu tenho a Luna tem 12 anos e Dioguinho tem 1 ano e 8 meses. Na Luna, eu falava assim pra ela, se você subir aí, você cair, sua cabeça vai abrir, vai sair muito sangue, você vai ter que ir pro hospital, o médico vai costurar a sua cabeça. Eu fazia um terrorismo pra ela nem querer subir. Aí esse agora veio virado, quando eu pisco o olho, ele já tá pendurado na janela. Então, eu digo assim, peraí, se você vai se pendurar aí, você tem que pular desse jeito, você tem que dobrar o joelho pra você, na hora de cair, fazer assim. Tem que ensinar, né? E aí você vai ensinando, mas quem me ensinou isso não foi nada não, foi a vida, né? Se eu continuasse tendo as mesmas atitudes que eu tive com a aluna, eu ia quebrar a cara, ia ficar desesperada, ia estar neurótica. Você tá falando um negócio importantíssimo, né? Adaptação, né? Adaptabilidade no mundo empresarial e no mundo familiar, né? Um filho não é igual ao outro. Então não dá pra você ter o mesmo pensamento, o mesmo modelo para todos. A receita, né? Não dá, cara. Eu comecei falando isso, não tem receita de bolo. É verdade. Nem de empresa familiar e nem de filhos. Cada um é um jeito e você tem que estar consciente e se adaptar a cada momento e fazendo as coisas convergirem para o que você quer. Porque, no final das contas, e a Cris tem esse poder, né, de convergência, de trazer todo mundo para perto dela, no jeito dela. Então, no final das contas, você tem que criar um ambiente e tem sempre que ter um ambiente que eles queiram voltar. Né? Criar algo que você tenha pertencimento, que eles queiram estar perto. Cada um tem sua vida, mas eles... Dá segurança, dá né? segurança de estar perto. Não é só segurança financeira, é segurança de estar perto. Porque segurança financeira, lá em casa, não tem isso, né? Então, eles não... Se tudo der errado, tá tudo bem, a gente tá por aqui. Não é assim. Como que é? Não é assim. Faça o que você quiser, mas você sabe que aqui tem um porto seguro de amor. Sim. Um ninho, né? Um ninho, no sentido de ninho. Tem uma comidinha, tem um carinho, tá? Então tem um local
um ambiente para que eles queiram voltar. Eu falo muito isso tem muitos. Eu recebo muita mensagem de pais, avós e tal, que meu filho não quer nada com a vida. Meu filho não dá para nada, já tentou de tudo, não deu nada. Eu recebo muita mensagem assim. Inclusive, vocês estão com o Poder da Família agora também, né? A gente tem um movimento, né, com outros casais, que para famílias, né, para ajudar exatamente isso. Eu fico responsável por filhos, né? Eu fico na parte mais de filhos e de negócio. Cada um, Cacá fica mais no emocional, a Cris fica mais no casais e mulheres. Cada um tem o seu poder nesse movimento que é para resgatar famílias no Brasil. O que é certo, o que é errado, e tá tudo. E é assim que tem que ser. Então quando eu falo de filhos, eu digo assim, cara, por que seu filho não sai do videogame? Por quê? Por que ele fica ali? Não, primeiro ele foi aquilo foi um artifício, uma fuga. Se for uma fuga, é porque ou é uma fuga ou ele tá feliz ali. Isso é uma fuga que deu um certo conforto para ele. Então, o que você faz para tirar seu filho de videogame? Tem que ter algo lá fora melhor, que ele se sinta melhor lá fora do que na televisão ou naquele mundo, né? mundo dele. Então, como é que você faz para levar de volta para outro mundo depois que você perdeu? Entendeu? Então, esse é um grande desafio que os pais, eles precisam estar atentos a isso e que eles estão fazendo uma separação gigante. Por exemplo, eu fiz uma coisa que foi arriscada, né? Eu dei muita independência e eles deram independência. Expliquei isso aqui, né? Depois eu quis trazer eles, não consegui. Hoje eu consegui através de outro mecanismo que eu tive que usar. Então, veja, eu tive que fazer mecanismos e que eu consigo hoje. Mas foi um artifício. Então, se você já perdeu o seu filho pro videogame, para não dizer outra coisa, você tem que criar um ambiente lá fora, mas antes, infelizmente, você vai ter que entrar no ambiente dele. Infelizmente, você vai ter que aprender a jogar videogame. Entendeu? Ai, que dica valiosa, né? Você aprende a joga com ele, ganha dele e traz ele pra cá. E assim você consegue trazer ele de volta. Esse é um exemplo simples. Não, maravilhoso. Analogia, assim, incrível, que eu acho que dá todo um checkmate em tudo que a gente falou aqui, em tudo que a gente Como conversou. É que é o bloco? É a palavra final? A palavra final. Então a palavra final é minha? A palavra final é sua, João Kepler, com você. Qual é a sua palavra final pra gente aqui encerrar essa temporada com chave de ouro? Para que eu quero depois também sugerir que as pessoas façam perguntas. E assim, as perguntas que mais saírem, eu vou mandar para você. Claro, eu respondo. Para você responder. Responde e você bota assim. Né? Para você responder. Ou então eu mando os vídeos. Isso, você manda vídeo pra gente. Eu gosto muito disso. Eu tenho um quadro no YouTube chamado Ask Me Anything, Gama. Que Ask Me Anything. Me pergunte qualquer coisa. Pronto. Aí eu respondo sem filtro. Né? Ai, que muito massa. Legal. Então a gente vai fazer um compilado das principais perguntas que saírem. Pode mandar aí. Que eu faço. E aí eu vou mandar pra você. E eu queria que você fizesse esse encerramento aí. Que você desse essa palavra final, que você falasse, contextualizasse para que a gente pudesse realmente, assim, dizer, poxa, essa temporada foi massa. Cara, veja, o fato de você estar assistindo aqui, você tá no Retórica assistindo, é porque você se interessa por informação. Só que informação, ela é apenas uma informação se ela não se transformar em conhecimento. E o conhecimento, ele só existe se você aplicar. E se você colocar em prática parte do que foi dito aqui. Pode ter certeza, porque muitas vezes a gente tá, isso eu já sei, ou então você cruza os braços, isso não é para mim. Mas acredite, tem alguma coisa vai tocar no teu coração e era para você estar assistindo aí, porque era para você o que tá sendo dito aqui. Né? Não só por mim, por outros episódios dessa temporada. Então, a informação, ela se transforma em conhecimento, depois ela se transforma em entendimento. O entendimento é quando você não só aplica a informação do seu conhecimento, mas você começa a ensinar. E quando você ensina, você transforma a vida das pessoas, prospera na vida das pessoas. E não é impor, principalmente para os pais, aquilo que você quer para os seus filhos, mas é transformar o seu conhecimento, o seu nível de consciência e ter a sabedoria de desenvolver essa prosperidade no seu filho através desse entendimento. Então, meu conselho é esse, é que você pegue tudo que foi falado aqui, transforme em entendimento, desenvolva uma sabedoria para aplicar isso na sua vida, no seu negócio, na sua empresa. E em relação a isso no mundo da família, no ambiente família de negócio. No ambiente do negócio, lá, assim, cara, é fazer o básico bem feito. É se preocupar com o básico primeiro, para depois você se preocupar em inovar, expandir, crescer.
né? As pessoas querem crescer, querem expandir, querem desenvolver, mas não tem o básico desenvolvido, perfeito, organizado, estruturado. E o básico em todos os sentidos, né? Eu digo que fazer o básico bem feito é muito mais importante que você crescer e expandir. E aí, por quê? Porque nós somos da cultura, inclusive das empresas familiares, que eu citei no começo, da venda, faturamento. Faturamento que importa, faturamento. Tem que faturar, tem que faturar. E muitas vezes você fatura porque você tem que pagar a conta. Então, você faz a conta, eu tenho que pagar 100 mil reais, você tem que faturar os 100 mil reais. Você começa o mês devendo. Né? Então, esse é o contexto empresarial da pequena e média empresa brasileira. Então, tá errado. Porque não é quanto você fatura, é quanto você gasta. Mas se você faz o básico bem feito, você estrutura o seu básico. Então, você não precisa ficar na loucura pela venda. Você vai desenvolver uma estrutura para equilibrar, que é o ponto de equilíbrio, que eu digo que é o caminho do meio no mundo dos negócios, né? Que é o caminho do meio. As pessoas dizem que meio é mediano, é medíocre. Não tem nada disso. Esquece essa bullshitagem. Né? Isso é coisa de guru, esquece isso. Então, o caminho do meio, o equilíbrio, o ponto de equilíbrio é o sensato a ser feito. Aí, dali, você expande quando você tá equilibrado. Porque o que é o extremo? Arrojado demais ou o extremo comedido demais. E essas duas pontas existem, você tem que ir lá. O risco, sabe qual é? Não é você ficar no meio, no equilíbrio. O risco é você ficar na ponta. Ser extremado demais, aí você quebra. Né? Ou você cai, ou você atropela. Então, o caminho do meio no mundo dos negócios é o sensato, é o organizado. Então, o ponto de equilíbrio é a coisa mais... O break-even é a coisa mais importante que o empresário tem que ter em vista. E não quantas lojas, ou quantas estrutura, e quantos crescimento ele tem, porque isso é ego. Isso é para os outros assistirem e ver, tá crescendo, tá vendo. Só que, cara, às vezes está crescendo muito alavancado financeiramente. E aí a conta não fecha, entende? E a gente vê muito isso, né? Vê muito isso. Então, o meu conselho empresarial é só para que você bota o ego no bolso. Começa a fazer o básico. Para de querer fazer para os outros, né? Faça para você. Faça para ter uma estrutura organizada. Primeiro. Aí fez isso. Aí, meu amigo, aí quando você está com isso organizado, agora você pode planejar o que você quiser para frente. Até vai embora. Agora vai. Eu vou para os Estados Unidos agora. Beleza, eu estou organizado, estou estruturado, eu posso fazer o que eu quiser. Então, esse é o recado em termos de negócios familiares e em termos de ambiente familiar no campo da família e das pessoas. Que delícia, viu? Eu proponho um brinde pra gente finalizar. Eu bebi, viu? Não, eu bebi também. O nosso episódio. Eu queria aproveitar que a gente tá aqui hoje no estúdio com a presença ilustre, né? Da dona Cris. Olha, Cris, vem cá, Maria. E da Mary. Vem cá. Vem cá, apareçam aqui. Você ouviu, aqui. né, Maria, o que eu falei aqui? Apareçam aqui, junto do papai. Mary vem junto de mim, da tia. E a Cris vem junto do papai. Obrigada. Ela que é a poderosa. Eu sei disso. Sem ela... Agora que todo mundo saiba também, né? E a maricona, cara. Então vamos aqui. Eu quero agradecer imensamente a todos vocês que acompanharam, que curtiram, que estão aí nos ouvindo e nos assistindo. Eu queria agradecer a família do João Kepler. Qual é a próxima Cris. Temporada, hein? A próxima... Mulheres de Negócios. Eita, Mulheres de Negócios. Aproveita que elas estão aqui e já engata. Então, vamos dar spoilers aí. A próxima tá recheada, vai ser maravilhosa. E agora fica o convite no ar. Eu quero receber a Lana lá no Pivotando. Olha, gente, como eu tô chique, tá vendo, gente? Graças a vocês aí, a toda essa estrutura. E assim... Olha, faz um videoshop pra diminuir meu nariz, essas coisas assim, pra ficar legal. Dá um filtro no negócio. A doutora ajeitou, deixou ele todo magrinho, todo fitness. Aí teve que mudar o guarda-roupa inteiro, agora tá todo Zimmer, minha filha. Todos usando o tamanho M. M agora. Muito massa. Então, muito obrigada. Eu queria só finalizar aqui, que vocês conhecem já, né? Mas eu não podia deixar de dar de presente a minha famosa cocadinha. Aí você dá uma esquentadinha e aproveita. Divide com a Cris e com a Maria, tomando um cafezinho. Olha aí, né? É um carinho, uma forma de agradecer a gentileza de vocês estarem aqui, né? Comer a minha cocadinha. E você que está nos assistindo, muito obrigada. Deixa um comentário, curte, compartilha, se inscreve no canal. Isso aí. Se inscreve no canal. Quero ver meu canal aí bombando. Que a gente possa aí atingir e atender muitas pessoas. Que a gente possa ajudar, né? Com as conversas que a gente tem aqui. Que essa conversa também tenha te cativado.
Foi mais um Retórica Podcast. Final de mais uma temporada. O meu muito obrigada e um beijo no coração.